paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Cumprimento a todos que estão em casa. Já quero agradecer essa oportunidade ao irmão Cauã pelo convite, a todos os jovens da nossa igreja e pedir que você compartilhe essa live. Nessa live nós vamos estar falando como você vencer o pecado. Nós queremos trazer muito embasamento bíblico que te convença realmente de vencer esse pecado que tanto atrapalha a sua vida, mas nós vamos trazer aqui algumas instruções práticas de como vencer de uma vez por todas o pecado. Também cumprimento a todos que estão aí em casa, nos assistindo através dessa live. Eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor vai falar ao seu coração. Esse tema é muito importante e muito atual, porque nós sabemos o quanto o inimigo trabalha, mas nós sabemos também que temos um Deus que nos ajuda a vencer este mal que é o pecado. Então pode ter certeza que o Senhor vai falar contigo nesta noite. Pessoal, nós vamos ler um texto base, para a nossa live de hoje, que fica em Hebreus capítulo 12, verso 4. Hebreus capítulo 12, verso 4, é um texto que sempre me chocou muito, porque olha a intensidade do que ele fala, esse texto. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Nós vamos ler a parte A. Outras traduções diz: na luta contra o pecado, você ainda não resistiu até sangrar. Então, existe um nível de resistir o pecado que eu acredito que a gente ainda não experimentou. Mas que existe, a Bíblia nos fala, você ainda não resistiu até o sangue. Interessante que a minha versão da minha Bíblia diz assim: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, assim, é um nível de resistência, irmãos, que a gente me faz lembrar muito, Cauã, aquele momento onde Jesus, muito angustiado no Getsemane, começa a sangrar pelos poros, de tanta angústia. Então, existe um nível, a um lugar onde você chega, a angústia de não pecar, A gente queria muito falar para você nessa noite que você precisa odiar o pecado que você comete. E nesse momento eu gostaria já de fazer um adendo aqui, que justamente nós, enquanto carnes, não somos perfeitos, tanto que no livro diz que nós ainda não resistimos ao pecado até sangrar, porque em algum momento nós acabamos cedendo ele. Mas hoje nós iremos aprender com a instrução dos nossos irmãos aqui, e nós estaremos mediando essa exposição deste tema. Nós iremos aprender como abaixar, diminuir este índice de ceder o pecado, porque sabemos que de certa forma uma hora ou outra cederemos, porque somos carne, mas não com tanta frequência, com tanta constância. Não cairemos no nosso pecado que nós classificamos como pecado de estimação, aquele pecado que nós muitas das vezes disfarçamos, mas continuamos fazendo. E é isso que nós iremos entender essa noite. Então, fique conosco aí durante esses minutinhos. Não iremos nos cansar, não iremos cansar vocês, mas iremos falar aquilo que Deus ministrar em nossos corações. Amém, nossa irmã Kelly? O que o Cauã está querendo dizer é que nós não podemos nos conformar com o pecado, A gente peca, todos nós vamos pecar. Mas o que a gente sente ao pecar, Será que a gente convive com o pecado de uma forma natural? Ou será que a gente quer... Aquilo incomoda, aquilo não faz parte da sua vida, Quando nós escolhemos o tema dessa live, a gente aceitou fazer essa live justamente nesse tema, porque nós temos bastante propriedade para falar desse tema, Justamente por isso, porque nós vivemos, nós passamos por tudo isso, Nós já somos um casal adulto, Entrando agora já na velhice, já estamos com 40 anos cada um. 40 anos. Mas olha, nesses tempos que a gente serve a Deus, a gente já passou por muita coisa. Então a gente tem muita propriedade para falar a respeito disso, porque durante algum tempo da nossa vida nós tivemos problemas sérios com o pecado, Eu e o Alexandre, nós já tivemos a nossa vida destruída pelo pecado,
mesmo depois da gente estar na igreja, mesmo depois da gente se converter. Então, nós sabemos na pele, nós vivemos na pele muita coisa do que nós vamos falar aqui, tá? Então, nós conseguimos vencer e nós podemos com propriedade dizer o quanto não compensa o pecado. O pecado não compensa, né? É verdade. E, na verdade, a gente sabe que o quanto, mesmo nós estando dentro da igreja, já tendo aceitado a Cristo, às vezes a gente está lá no mundo, quem está no mundo pensa, quando eu aceitar a Cristo, as coisas vão mudar, vai tudo acontecer, e esse mal que eu enfrento, isso vai passar. Na verdade, Jesus, ele realmente te perdoa, só que você vai passar sim por algumas provações, por lutas e por tentações, e é este mal que nós temos que aprender a lidar com ele e a combatê-lo de forma tão forte, para que a gente não venha cair nas armadilhas de Satanás. Se a gente pudesse falar para você até quando, né, você vai lutar contra o pecado? Até você estar nessa carne. Enquanto você estiver no seu corpo, você vai lutar contra o pecado, né? A tentação, ela não passa. Ela pode até mudar. Tem gente que fala assim, eu vou casar para parar de ser tentado. Está enganado. Quando você casar, você vai ter outro tipo de tentação, e às vezes até piores do que você tem antes de casar. Então, a tentação é algo que vai sempre estar na vida do ser humano, né? Nós estamos passando por um momento hoje onde a santidade ela já está um pouco desacreditada, né? A gente que é mais velho, a gente vem de um tempo, né? E antes de nós, ainda um tempo ainda melhor, né? No combate ao pecado. Porque antigamente, o Alexandre ele tem uma memória melhor que a minha, ele tem uma história, né, de familiares assim na igreja que ele pode falar melhor como que era antigamente na igreja, quando a gente cometia os nossos pecados que a gente comete ainda hoje, mas como que era? Era diferente. Na verdade, acho que é muito comum aos irmãos que são mais antigos na igreja, no culto de Santa Ceia, ter aquela imagem daquele irmão que se arrepende e pede oportunidade para o pastor, e pede perdão para a igreja, pede perdão para poder participar da Santa Ceia, ou então vai até ao seu irmão e faz ali, se reconcilia com ele. Pede perdão, né? Pede perdão. Eu tenho uma história para contar, bem rápida. Uma certa feita, os meus avós, eles estavam brigados, e eu ouvi essa história da minha própria avó, e ela, num culto de Santa Ceia, Deus usou ali o meu avô em língua estranha, e eles fizeram as pazes em língua estranha, e um irmão foi usado por Deus para interpretar o que eles estavam falando um para o outro. Então foi algo tremendo que aconteceu no culto de Santa Ceia ali, e eu tenho isso como referência, não esqueci disso até hoje, e hoje a gente sente um pouco falta disso. Hoje, na verdade, nem se vê mais. A gente tem vários cultos de Santa Ceia e, geralmente, não existe o pedido de perdão dentro de um culto de Santa Ceia. Vai dizer que a gente parou de pecar? Não. Eu acredito que nós, infelizmente, chegamos num tempo onde o pecado não está incomodando tanto quanto incomodava as gerações passadas. E assim, isso fica muito claro, né? Hoje, se a gente olhar de uma forma geral, vamos colocar aí o mundo gospel, né? Na internet a gente segue vários líderes religiosos, aí, cantores, pregadores, pastores, e a gente começa a olhar para a vida deles, para os escândalos que aparecem, e a gente começa a pensar que o pecado não é mais pecado, né? Porque às vezes acontece tanta coisa na vida da pessoa, mas a pessoa continua lá ministrando a palavra, cantando, agindo como se não tivesse sido atingido, ferido pelo pecado, né? E às vezes até a gente vê muito isso quando acontece no meio de ministros da palavra, e até acaba trocando de ministério, né? Eu cometi esse pecado e ali parece que a casa caiu, vamos dizer assim, a casa caiu, então é melhor a gente mudar alguma coisa ali. Então começa aí, faz amizade com um pastor ou com outro, que aí tem um setor, tem um ministério diferente, acaba mudando até de ministério e começa a exercer ali, continua exercendo o seu chamado como se nada tivesse acontecido. Infelizmente a gente vê muito isso nos tempos atuais. E quem se coloca para vamos falar a palavra denunciar esse pecado, né? Quando a gente vê, por exemplo, na internet, o jovem gosta muito de internet, e aí quando a gente vê alguém que foi ferido pelo pecado, foi atingido lá pelo diabo, pelo seu inimigo e foi ferido. Quando a gente fala alguma coisa, se você for falar alguma coisa, você é atacado por outras pessoas, ou seja,
Na verdade, se a pessoa não houver arrependimento, nada disso, simplesmente um escândalo acontece, como meu esposo falou, a casa cai, e a pessoa tenta viver a vida dela normalmente no ministério, se você for denunciar aquilo, falar alguma coisa contra aquilo, você vai ser atacado na internet, você vai ser cancelado, porque nós estamos na época do não julgueis, né? Está muito em moda falar não julgueis, sendo que o não julgueis, irmãos, ele está sendo interpretado de uma forma errada, né? A palavra do Senhor diz, não julgueis conforme a aparência, mas julgueis conforme a reta justiça. Então, a palavra de Deus, ela tem que nos julgar sim, entendeu? E denunciar o pecado é função da igreja. A Bíblia diz que, se eu ver que o meu irmão está em pecado, eu tenho que chamá-lo e tenho que falar com ele. Irmão, você está em pecado, eu tenho que tentar convencê-lo, né, de um arrependimento ali, de uma confissão. Se eu não conseguir, se ele não se arrepender, a Bíblia diz que eu tenho que chamar mais um de testemunha e chamá-lo novamente e denunciar o pecado dele, confrontá-lo na palavra. E se mesmo assim ele não se arrepender, que eu tenho que levá-lo até a igreja, a conhecimento da igreja. E esse pecado deve ser confrontado. Então, assim, olha, perceba como o tempo, né, as coisas vão acontecendo e vão mudando uma sociedade, vão mudando uma comunidade, porque os cristãos são uma comunidade. E aí as coisas vão acontecendo e vão mudando essa sociedade. Eu queria que o Alexandre lesse para mim o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, que é um retrato da nossa sociedade cristã hoje em dia, porque se a gente levar a pessoa na palavra e falar, irmão, você está no erro, a palavra está aqui, você está fora da palavra, você está cometendo pecado, e pelo bem da alma dele, irmãos, pelo amor da alma deles, você confrontá-lo no seu pecado, ele vai se sentir incomodado, ele vai achar que você é inimigo dele, ao invés de ser uma pessoa que está usando de amor para corrigir. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Vocês estão entendendo? Que quando haverá um tempo em que a sã doutrina vai ser tão... Ela incomoda tanto, ela é tão confrontante a nossa vida que a gente leva, que as pessoas vão tomar para si mestres, a minha tradução diz mestres, ou seja, pastores que preguem aquilo que eu quero ouvir, que não confronte o meu pecado. E é por isso que esse tipo de pregação, esse tipo de evangelho, que Deus não está ligando para a sua vida de pecado, são as pessoas que mais estão bombando na internet. Tem muito seguidor, tem muito like, curtida, palminha. Por quê? Porque fala aquilo que os seus ouvidos querem ouvir. Está entendendo? Então, assim, o que a gente está começando a falar sobre isso? Porque a primeira coisa que a gente quer é que você entenda que você precisa vencer o seu pecado. Você primeiro tem que ter consciência de que a santidade é algo primordial que você precisa para ver a Deus. Está entendendo? Então, se você não tem essa consciência, se você acha que está tudo bem você conviver com o pecado que te cerca, então, para que eu vou te ensinar a vencer o pecado? Se você não quer vencer o pecado, se você não entende que há necessidade de você vencer o pecado. Então, eu queria que você primeiro tivesse essa consciência, né? Nós vamos ler lá em 1 João, capítulo 3, verso 7. 1 de João, capítulo 3, verso 7, é uma palavra tão forte, irmãos. 1 João, capítulo 3, verso 8, tá? Nós vamos ver o 8. Entenda, meu querido, isso é a Bíblia. São fortes essas palavras? São, mas é a sã doutrina. Pode ser que te cause um incômodo nos seus ouvidos, mas resista ao incômodo e tente abrir o seu coração para o que está escrito, porque nós estamos aqui para o bem da tua alma. Nós estamos lendo isso aqui para o bem da tua alma. Diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, o diabo, ele vive pecando, e se você peca, você é dele. Se você continuar lendo esse texto depois na sua casa, você vai ver que aquele que é nascido de Deus não peca. Está dizendo aqui.
Está entendendo? Então, você precisa entender que quando você peca, você dá uma legalidade para Satanás entrar na tua vida. É a única forma que você dá um cheque em branco na mão do diabo para ele fazer o que ele quiser da tua vida. Para ele entrar em qualquer área da tua vida e destruir qualquer área da tua vida. E o pior é se chegar o teu momento de encontrar com Deus, né? Ou Jesus voltar num piscar de olhos, ou ele te recolher e te levar para a glória, você vai encontrar com Jesus de que forma? Nós vamos falar sobre isso, para que você tenha temor na sua alma, para que você entenda que ou você vence esse pecado, ou o diabo te vence. Verdade. E também não adianta nós simplesmente fazermos a obra do Senhor, estarmos aqui na igreja, pregar, cantar, louvar ao Senhor, lá fora a gente ganhar almas para o reino de Deus, e de repente, quando chegar naquele dia, a gente perde a nossa alma e acaba indo para o inferno por causa de atitudes que nós tomamos. E é o que acontece, às vezes estamos na igreja, pregamos, cantamos, cremos, até acreditamos no que está escrito, acreditamos em Deus, acreditamos em tudo isso, praticamos aquilo que muitas vezes agrada ao Senhor, mas paralelamente também fazemos aquilo que não agrada ao Senhor. Né? Existe até um ditado, né? Você quer conhecer um homem, você tem que conhecer ele quando ele está sozinho, né? Conheça o homem quando ele está sozinho. E muitas vezes, quando você está sozinho, sem ninguém estar te olhando, o que você está fazendo? Então não adianta a gente saber a palavra de Deus, a gente crer, a gente pregar, a gente louvar, fazer a obra do Senhor, mas a gente está tendo, paralelamente a isso, uma vida de pecado, que é o que a gente tem visto hoje em dia, né? Isso está na Bíblia, tá? Nós sabemos que existem algumas direções aí de calvinismo que entende que você pode pecar à vontade e que você não perde a sua salvação. Não, a Bíblia diz, né, o que adiantaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Isso indica alguém que ganhou pessoas para o céu, tá? E lá em Romanos, né, capítulo 2, segundo capítulo de Romanos, verso 3, diz assim, ó: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então, existem muitos momentos da nossa vida que a gente sabe o que tem que fazer, a gente prega o que tem que fazer e a gente faz o ao contrário. Então, eu diria o seguinte, que a única forma de você, sem arrependimento, ir para o céu cometendo pecado é se você fosse inocente. Se você cometer esse pecado inocentemente, sem consciência do que você está pecando. Mas a partir do momento em que você tem consciência, né, daquilo que você faz, que você tem conhecimento da palavra, aí a coisa se torna estreita. Deus vai cobrar de você, Deus não vai ter por inocente o culpado. E a gente acaba entrando naquela questão o famoso faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Eu prego, eu falo, eu muitas vezes prego contra o pecado, mas estou pecando, né? Eu falo para não fazer isso, mas estou fazendo, que é onde diz nesse mesmo capítulo aqui do livro de Romanos, capítulo 2, o versículo 21, olha o que ele diz: Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Ou seja, eu falo para você não fazer uma coisa porque é errado, porque é pecado, mas eu mesmo estou fazendo. Eu acho que a gente já viu isso muitas vezes, isso acontecer. A minha esposa falou até a respeito de algumas doutrinas aí do calvinismo, né, que a gente não vai entrar muito, se aprofundar nesse assunto, mas é o que acaba acontecendo. Infelizmente é o que acaba acontecendo. Acontece muitas vezes da gente fazer as coisas erradas, mas a minha salvação está segura, porque eu fui salvo em Cristo Jesus, e aquilo que uma vez salvo, salvo para sempre. A gente não crê nesse tipo de doutrina, porque a gente crê sim, que se eu tiver uma vida reta, lutar contra o pecado, crer no Senhor Jesus como Salvador da minha vida, em Deus, no Espírito Santo como Consolador, aí sim eu vou ser salvo. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Qual que é a evidência desse meu amor a Cristo, do meu amor ao Senhor? Porque a Bíblia diz o quê? Aquele que lê os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Como você vai mostrar o seu amor para com o Senhor? Obedecendo o que diz os mandamentos, a palavra de Deus, sem pecar. Então, tem gente que usa muito o tempo da graça, né? A graça de Deus para poder pecar à vontade, né? Porque acha que está no tempo da graça, Deus não vai
fazer nada, Deus aceita o seu pecado. Não é isso, né? A graça de Deus se manifesta através da morte do seu Filho na cruz. Para quê? Para que você tenha salvação, para que você não seja escravo do pecado, inclusive. Ele te liberta dessa escravidão. E lá em Romanos 6,15 diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. E aí ele fala que se você é servo de Deus, você obedece a Deus, mas quando você obedece ao diabo, você se torna servo do diabo. Até um pouco antes desse versículo, que é o versículo 15 que ela leu, esse capítulo aqui de Romanos, ele fala, a epígrafe diz assim, né, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Olha o que diz o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, não tem desculpa para permanecer no pecado, e isso aqui, esses versículos quebram exatamente a doutrina do calvinismo. O que acontece? Se a gente olhar para a Bíblia, acho que muitos de vocês já tiveram essa sensação de que o Deus do Velho Testamento é um Deus bravo, carrancudo, né? Que não tolerava nada que fosse fora detalhadamente das suas ordens. Mas o Deus do Novo Testamento, por algum motivo, parece ser um Deus mais legal, bacana, que tolera, né, que a gente faça coisas assim terríveis dentro da igreja, e ele não faz nada, né? Ele não toma uma atitude. Então dá a impressão que o Deus do Velho Testamento é um outro Deus do Novo Testamento. Só que a gente precisa entender que ele é o mesmo. E se ele é o mesmo, uma hora a conta vai chegar. Está entendendo? Então, ele sim, estamos no tempo da graça. Deus ele é tão bondoso, tão amoroso, que ele te trouxe até aqui, para você ouvir essa palavra. Olha como Deus é bom. Deus, ele deu o seu Filho para morrer na cruz, para que você não fosse mais escravo do pecado. Ou seja, você escolhe pecar. Eu escolho pecar todas as vezes que eu pequei. Todas as vezes que eu tomei decisões erradas, foi escolha minha, porque Jesus já tinha me libertado, né? E eu tenho livre-arbítrio para escolher. E, além disso, Deus é tão maravilhoso que Ele enviou o Espírito Santo para te ajudar a não pecar. O Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que Ele te ajuda nas suas fraquezas. Está entendendo? Ele te convence do pecado. Muitas vezes, na hora de pecar, próximo ao pecado, Ele tem falado no teu coração. Ele muitas vezes chega no teu ouvido e faz você sentir um incômodo quando você está a caminho do pecado. O pecado, irmão Cauã, ele falou a respeito da gente pecar. A gente peca sim, mas o pecado ele tem que ser um acidente na vida do crente. Eu estou andando, caminhando em direção à cruz, trabalhando, e de repente eu não vi um buraco na minha frente, eu tropecei e caí ali naquele buraco. É um acidente que aconteceu na minha vida. Mas muitas vezes nós planejamos o nosso pecado. Está entendendo? Muitas vezes o pecado ele começa na sua mente. A maioria dos pecados ele começa na sua mente. Então você planeja, você tem tempo de não ir, você tem tempo de decidir, mas você não consegue. E muitas vezes eu ouço muita gente que me procura na internet para falar que não consegue. Irmã, eu não consigo vencer o meu pecado. Jesus já venceu o seu pecado lá na cruz. Você não é escravo. Essa sua desculpa não vai colar quando você chegar diante do juiz, porque hoje esse Deus do Velho Testamento, hoje você tem um advogado. Hoje ele está aqui te defendendo, sabe? Intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, te dando oportunidade, falando ao teu coração. Mas vai ter um momento em que ele vai vir como juiz. E nesse momento em que ele vier como juiz, as nossas desculpas não vão colar. Não vão colar. Com certeza. E muitas vezes nós vemos até o que ela está falando, o próprio livro de Mateus, ali no capítulo 12, versículo 43, se eu não me engano, 45, fala que o próprio Senhor Jesus ele vai julgar o povo de acordo com o povo de Nínive, que lá atrás se converteu de seus maus caminhos, de todas as obras que eles faziam, se converteu de seus maus caminhos, mesmo sendo um povo que não servia a Deus,
acatou aquilo que um rei que não servia a Deus ordenou para que eles fizessem um jejum, para que eles ficassem livres da ira de Deus, talvez para que se aquele jejum alcançasse o coração de Deus, e através daquele jejum, eles realmente alcançaram o coração de Deus, mesmo sendo um jejum proclamado por um rei que não servia a Deus. Por quê? Nínive era uma cidade que cometia os mesmos pecados que Sodoma e Gomorra. Mas mesmo eles fazendo esse jejum, o Senhor foi lá e se compadeceu da vida deles e realmente perdoou a vida deles. O próprio Senhor Jesus disse, o povo de Nínive, a atitude desse povo de Nínive será levada em consideração no dia do juízo. E se você que está escutando a palavra hoje não se arrepender, mesmo ouvindo boas novas de salvação, que é boas novas do Evangelho, que é o Evangelho que é pregado hoje em dia, se você não se converter do seu mau caminho, ouvindo a palavra, uma palavra de amor que é pregada para a sua vida, você vai perecer. O que acontece? O que o Alexandre está querendo dizer? Naquela época, Deus levou uma palavra de sentença de morte, né? E mesmo assim eles se arrependeram. E hoje nós temos uma palavra de arrependimento, de amor, e muitas vezes a gente não se arrepende, né? Então você precisa se arrepender, você precisa confessar o seu pecado. Quando você confessa o seu pecado, algo sobrenatural acontece, e este pecado ele perde a força contra você. Isso é algo que nós vivemos na nossa vida. Eu falo isso muito, irmãos. Se você confessa, se você chama o seu líder, sabe? Chama uma pessoa responsável, que não vai sair falando da sua vida, ou te julgando, ou te matando, ou te incentivando a pecar mais. Não, uma pessoa responsável, que vai ouvir aquilo ali, e vai orar com você, e vai te aconselhar. Só de você confessar aquele pecado, ele perde força sobre você. É impressionante. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, irmã Kelly, o que eu faço? Eu estou cometendo isso, eu estou em adultério, eu estou em fornicação. Eu falo, chama e confessa. Você vai ver que quando você traz à luz aquilo que está em oculto, ele impressionantemente perde força sobre você. Entende? Então, o que acontece? Você precisa resistir. Nós lemos em Hebreus 12 hoje. Você não resistiu até o sangue. Então você não fez tudo o que você podia fazer para se livrar disso. Você ainda não fez. Você precisa tomar atitude. Ah, mas eu não tenho coragem de confessar. Teve coragem de pecar? Por que não vai ter coragem de confessar? Tem que ter. Quando você tem coragem de pecar, você tem que ter coragem de confessar. Sabe por quê? Porque na próxima vez que você for cometer o pecado, você vai pensar 2 vezes. Ah, não, depois eu vou ter que passar aquela vergonha, vou ter que confessar, vou ter que passar por aquele processo. Né? O processo é importante, irmão, para te fazer forte na hora de resistir. Muitas vezes o que se pensa é o seguinte: eu cometi um pecado, ou adultério, ou enfim, fornicação, vários pecados que nós temos, porque não são só esses pecados, né? E às vezes a gente pensa que só tem esses 2 pecados, e não é isso, tá? Mas enfim, às vezes você pecou, fez algo que desagrada a Deus, eu não quero falar, porque de repente eu exerço um cargo na igreja, e vou passar vergonha, eu vou perder meu cargo, e vou destruir a minha vida eclesiástica, na verdade, ou o meu casamento, né? Na verdade você já destruiu. Já está destruída. Já destruiu. A atitude de confessar, na verdade, você vai tentar ali resgatar e recuperar. Né? Vai estar tentando restaurar e tomar o caminho de volta. Porque, na verdade, ele já foi destruído. É muito interessante, irmãos. Eu recebo muitas pessoas que falam isso. Mas se eu fizer isso, eu vou destruir. Não, você já destruiu. É uma ilusão que você tem, que tá de pé. Não está de pé. Então, assim, nós vamos dar algumas dicas práticas para você vencer o pecado hoje. Tá? O que nós vamos falar a respeito dessas dicas práticas? Compartilha esse vídeo agora com aquele teu colega que você sabe que ele está vivendo em pecado, porque a gente gosta de confessar para o colega, né? A gente já foi jovem, gente. A gente já foi jovem. Na igreja, o jovem se juntava para comentar os pecados que fazia. Mas confessar para o líder era difícil. Mas você sabe alguém que está precisando ouvir essa palavra e ter esses conselhos práticos. Então, manda para ele. Envia para ele agora. Deixa Deus te usar, tá bom? Envia esse vídeo. Qual que é o tema principal, né, da prática de vencer o pecado que nós trazemos para você nessa noite? Tudo se resume a uma frase: tome uma distância segura do pecado. O que é isso, irmãos? Muitas vezes, quando um jovem vem se aconselhar com a gente, o que eles falam? Eles perguntam assim, Cauã:
Até onde eu posso ir, irmã Kelly? Estou namorando. Até onde que eu posso ir para eu não pecar? Eles querem saber qual que é a linha que separa a santidade do pecado. É o limite. Eles querem saber o limite. Até onde eu posso ir, irmã Kelly? E a gente, quando está namorando, a gente quer ficar naquele limite, Cauã. Porque aquele limite é gostoso, né? Pecado é mais gostoso ainda. Você está entendendo? Então, o que acontece? A pessoa quer ficar naquele limite. Tome uma distância segura desse limite. Se afasta desse limite. Porque quando você fica ali, naquele limite, na linha tênue que separa a santidade do pecado, às vezes você vai, quando você pecar, você nem percebeu. Sabe quem fazia isso? Sansão. Sansão brincava com o pecado. Ele ficava naquela linha. Se você me amarrar com cordas novas, eu vou perder minha força. Ficava flertando com o pecado. Flertando com o pecado. Ele ficava brincando naquela linha ali, como se fosse um precipício, e você chega na borda do precipício e fica assim, não vou cair que eu sou crente. Não vou cair que eu sou crente. Tome distância desse precipício, meu querido. Isso serve para quem não pecou ainda, e isso serve para quem já pecou. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor, você está namorando e você está tendo relações sexuais com a sua namorada antes do casamento. Você tá em pecado. Você quer parar, mas você não vai conseguir agora se você não tomar uma distância tenebrosa disso aí. Primeira coisa, a melhor coisa é separar nesse caso, os dois. Ter um namoro de corte. Ter um namoro de corte. Você na casa dela, ela na casa dela e você na sua casa. Entendeu? Por quê? Porque vocês já ultrapassaram a linha do pecado. Então, vocês têm que tomar uma distância maior dessa linha, desse limite. Mas, comecei a namorar agora, Kelly, não quero cair em pecado. Para você cair em pecado com o seu namorado, você tem que estar sozinha com ele. Você não vai cometer o pecado na frente das pessoas. Então, tome distância dessa linha. Não fique sozinha com ele. Tome essa distância. É a melhor forma para você vencer o pecado. Aliás, para quem já pecou, é a única forma. Se você já pecou, irmão, o que a Bíblia diz? O que a gente leu? Você pecou, você se tornou servo dele. Você está servo, você tá escravo daquilo ali. Então você precisa confessar, deixar e tomar o maior cuidado, triplicado, para não cometer de novo. Agora, para todo mundo, tome uma distância segura desse pecado. Vou dar outro exemplo. Você tem o costume de roubar. Não consigo, eu vejo dinheiro na empresa onde eu trabalho, eu roubo. Peça as contas. Sai daquele setor, não mexe com o dinheiro. Ou às vezes vão te chamar para ser tesoureira de um conjunto da igreja. Exatamente. Então, também é a mesma coisa, irmão. Deus abençoe. Irmão, não quero. Esse não é o meu chamado. Sai fora. Por quê? Porque você sabe que você tem uma fraqueza ali naquela situação. Entendeu? Vamos supor, o meu pecado é masturbação. Quando você comete isso? Quando eu estou indo dormir, estou sozinho, antes de dormir. Então vá dormir somente quando você estiver dormindo. Fique na sala com seus pais. Tome distância desse pecado. Tome distância daquilo que te faz pecar. Quem me faz pecar é o celular? Então, a partir de hoje, eu vou dormir, mas o meu celular vai ficar na sala. Olha como é que você toma atitudes práticas para você não pecar. Eu deixo o meu celular na sala, então, a partir de hoje, desligo o meu celular e vou dormir sem o meu celular. Ou às vezes, assim, eu estou com o celular, eu peco, não tem jeito, né? É a questão de, não tem jeito, se eu estou com o celular, eu estou pecando, então é melhor você não ter o celular. Exatamente. Porque é até o exemplo que a gente tem de José, né? O que estava acontecendo com José? A mulher de Potifar queria agarrar ele, o que ele fez? Saiu correndo. Largou ele saiu até correndo. A túnica com ela. Por quê? Você tem que tomar uma atitude drástica. Se o celular te faz pecar, meu querido, lança ele na parede. Enfia ele dentro do vaso sanitário. Ele não vai te fazer mais pecar. Uma outra atitude foi, desculpa te cortar, mas uma outra atitude foi de Davi. Né? Por que Davi pecou? Exatamente. Porque na época em que os reis saíam para guerrear, o que ele resolveu fazer? Não vou ficar aqui no palácio. Ficar em casa. Vou mandar o representante. Tá entendendo? Né? Não vou ficar no palácio. Acabou pecando. Se ele tivesse ido na guerra, não tinha pecado. Não tinha visto Betseba tomando banho. Então, assim, atitude drástica, irmão, é aquela palavra que diz assim: se o teu olho te condena, arranca ele e joga fora.
Se a tua mão esquerda te faz pecar, arranca ela e joga fora. A Bíblia não está dizendo para você cortar a sua mão e nem furar o seu olho, viu, querido? Ela está querendo dizer para você tomar uma atitude drástica. Você não vai precisar furar o seu olho, mas às vezes você vai precisar jogar o seu celular fora e ficar sem celular. Aquilo que está te fazendo pecar, Às você vai ter vezes- que renunciar. Às vezes, você vai ter que desinstalar o seu Instagram do seu celular. Às vezes, você vai ter que desinstalar o Telegram do seu celular. Às vezes, você vai ter que desinstalar o TikTok do seu celular. São atitudes definitivas que você precisa tomar. E tomar distância segura de tudo aquilo que te faz pecar. A lição passada dos jovens era acerca de como vencer a tentação. E muitas das pessoas elas pensam que ser tentado é pecado. E não é. Ser tentado é normal. O diabo vai tentar você. As situações vão te tentar. E ceder a tentação que é pecado. Porque o pecado a gente pode definir ele em poucas palavras e com palavras sucintas, que é o desejo desenfreado. Você não consegue ter controle daquilo. E em alguma das lições, eu não me recordo qual foi a aula em si, mas eu lembro que foi eu que ministrei essa aula e dizia que como não ceder à tentação. E um dos 3 tópicos que eles davam como instrução, como ensinamento, ele falava, olha, se deparou com a tentação, ou seja, está próximo daquela linha Alerta. limite. O que ele fala? Corra, corra. José. Não fique, não faça nada. E as pessoas falam, como assim correr? Cara, faz alguma coisa, sai de perto, louva, porque eu acredito que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Se naquele momento você se lembrar sequer de um versículo que você leu de manhã ou de uma palavra que você ouviu, porque o celular também não é só para você ficar com tempo vago, você pode ouvir um louvor, uma mensagem, uma palavra, um influencer que você vê cristão, então aquilo vai te trazer a memória que você ouviu, e automaticamente um louvor, uma palavra que você vai ouvir naquele momento, que você vai fazer com que você tenha um estalo, ou seja, o Espírito Santo vai te tocar e você vai lembrar, olha, eu preciso lutar contra isso, eu preciso correr, e a Bíblia fala, olha, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós, exatamente. Então assim, não é você que vai vencer, você só vai vencer porque você se sujeitou a algo. Aí a pergunta é o quê? Se você está deixando ser levado pelo pecado, quem você está se sujeitando? Ao diabo. Se você vence o pecado, quem você está se sujeitando? A Deus. Então aí está uma pergunta retórica para você, a quem você está se sujeitando? Se é as forças malignas que está te fazendo pecar, ou se é o próprio Deus, que ele fala, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Só que também um pouco mais para frente, Paulo vai olhar e vai dizer, olha, o Espírito Santo vai te ajudar nas suas fraquezas. Então é aí que você precisa saber, você está sujeitando a quem? Você está correndo, você está ficando, você está achando que você é forte? Você não é, porque quem é forte é Deus, quem faz é Deus, quem te leva é Deus. E está aí uma coisa, você precisa reconhecer os seus limites e a sua dependência de Deus. Quando a gente reconhece que somos dependentes de Deus, automaticamente nós entendemos que nós não podemos, não fazemos e não chegamos se não for com Ele. Nós não conseguimos permanecer em um determinado lugar que estamos sendo tentados, porque, como eu disse, a nossa carne é fraca. Então, corra. Se tem um conselho de nós 3, um consenso, corra. Mantenha a distância segura. Existe uma frase que eu gosto muito, show isso que você falou. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: tentações confessadas evitam pecados consumados. Tá entendendo? Então, assim, principalmente assim para os casais, casados, né? Até namorando, você está com um problema. Se você confessa, se você está sendo tentado em tal área, é impressionante como aquilo perde a força. Você trouxe a luz, o outro já sabe. Tudo que está escondido, irmãos, parece que é mais gostoso. É agir preventivamente. Então confessa, sabe? Conversa sobre a sua tentação. Chama o seu líder. Estou fraco nessa área. Estou assim, estou sentindo isso. Uma certa vez um rapaz me procurou na internet perguntando a respeito de um desejo homossexual. Ele era da igreja. Ele falou: eu sou crente, nascido na igreja, mas eu tenho desejo homossexual. O que eu faço? Eu falei para ele: você faz a mesma coisa que o hétero vai fazer, resistir. Não pensa que você é o alecrim dourado que está sendo tentado pelo diabo, não. Todo mundo está sendo tentado. Não é só você, não, falei para ele. Entendeu?
Então, do mesmo jeito que o hétero vai resistir, você também vai. É a mesma coisa. Porque senão ele fica naquela situação de vítima. Ah, mas eu vou ficar lutando contra esse desejo até eu morrer? Vai. Se for necessário você lutar contra esse desejo até você morrer... Até sangrar, né? Até você morrer. Quando você morrer, você está livre da tentação. Mas não fique pensando que é só você não, que você é a vítima. Não. O diabo tenta todo mundo. Só pegando um pouco aqui, carona no que o Cauã falou, eu acho interessante o que ele falou, porque quanto mais a gente busca Deus e busca o Espírito Santo, mais você vai conseguir resistir realmente ao diabo. Por quê? Certa feita eu ouvi um pastor falando que nós temos aí de 3 a 4 até 5 refeições diárias para o nosso corpo, e às vezes, e por quê? Porque se eu não comer nenhuma vez, o que acontece? Minha pressão cai, tem uma hipoglicemia, caio no chão, né? Morre. Ou seja, e às vezes a gente precisa comer, ter pelo menos 3 refeições boas, mas às vezes a gente quer alimentar o espírito com um sanduíche frio, ou nem alimenta com nada. O que vai acontecer? Você vai cair. Na verdade, a frase é a seguinte: você alimenta o seu corpo com 3 refeições quentes diárias. E às vezes você alimenta o seu espírito com um sanduíche frio por semana. Olha a diferença. Tem gente que vive só do culto, né? De domingo. Só ora no culto de domingo, só lê a Bíblia no culto de domingo. Só que você precisa alimentar o seu espírito. E para entrar na nossa conclusão, eu queria dizer para você que Deus ele vai exigir essa santidade de você, tá bom? Uma hora você vai se encontrar com Deus. Não sei se vai ser hoje, amanhã ou daqui a alguns anos. O fato é que você precisa estar preparado todos os dias. E Deus vai exigir de você santidade. E Deus vai exigir 100% de santidade. Eu ouvi essa história e eu gosto de replicar, que quando você pega um copo de água como esse aqui, você lê no rótulo dele e você vê a procedência dessa água. E muitas vezes você olha para essa água e está escrito até o nome da fonte, aonde ela foi tirada, né? Mas se eu ler esse rótulo para você e dizer para você, Cauã, que esse copo de água ele tem 98% de água pura da fonte e 2% de água da privada, você vai beber? É só 2%. Mas é só 2%. Tem 98% de água pura. Não vai beber. Você também não vai beber. Da mesma forma, Deus não aceita a nossa vida com 98% de santidade e só 2% de pecado. Deus não aceita isso, né? Em Tiago capítulo 2, verso 10, diz que se você tropeça num ponto, você será culpado de toda a lei. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Parece que Deus não está julgando, mas Ele está, né? Ele vai vir como um justo juiz. E a Bíblia diz que, assim como o tempo de Noé, será o tempo da volta de Cristo. Onde as pessoas se casavam, davam-se em casamento e viviam a sua vida como se Jesus não fosse voltar ou como se o dilúvio não fosse cair. E Noé estava ali, gritando: venham para a arca, se arrependa, entra dentro da arca. Deus está te trazendo até essa palavra nessa noite. Mais uma vez, Deus está te dando essa oportunidade. Deus está dizendo para você: se arrependa, confesse, converta-se do seu mau caminho, abandone o pecado. Abandone. E assim como no tempo de Noé, vai ser num estralar de dedos. Quando eles não imaginavam, a Bíblia diz que a chuva caiu. E quando a arca se fechou, as pessoas ficaram desesperadas. Famílias inteiras, com crianças, batiam, socavam a porta da arca, arranhavam com as unhas, eu imagino, aquela madeira da porta da arca. E se você olhar, você pode olhar e falar assim: nossa, mas que cruel não abrir. Que cruel. É tão forte isso, irmãos, que Deus teve que fechar a arca do lado de fora. Porque se ele tivesse fechado por dentro, Noé tinha aberto aquela arca. Noé tinha aberto aquela arca, irmãos. Tamanho foi o desespero daquelas pessoas. Então vai existir um tempo, irmãos, que a arca será fechada. E não vai adiantar você bater. Quem estiver dentro da arca não vai ter condições de abrir a arca para você. A sua mãe não vai poder abrir a arca para você.
O seu pai não vai poder abrir a arca para você. Sua esposa, seu esposo, seu pastor, ninguém vai poder abrir a arca para você, porque Deus te deu a oportunidade. Quer ir lá no teclado, irmão? Nós vamos fazer um momento de oração agora. Deus está te dando mais uma vez um momento onde você pode se arrepender do pecado. Onde você pode confessar primeiramente a Deus. Deus, eu estou pecando nessa área. Sabe uma coisa que a gente comete e que é o principal mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quantas vezes a gente está alimentando coisas ruins dentro do nosso coração a respeito do nosso próximo e a gente está achando que pecado é só pecado sexual? Não vai adiantar, irmãos. Se a gente tiver 100% venci todas as tentações sexuais, mas fui escorregar ali, aonde eu não consigo ir com a cara do meu irmão que não me fez nada. Porque na maioria das vezes ele não te fez nada. Se ele te fez também, você tem que perdoar e amar ele de todo jeito. Mas tem muita coisa que não aconteceu nada. É simplesmente o diabo tentando manchar o teu coração. Sabe? Tentando tirar de você a tua vitória. Então a gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender. Sabe? De ter odiado meu irmão, de ter julgado meu irmão de forma errada, pela aparência dele. Tá entendendo? Quer falar algo? Você tem um momento agora onde você tem essa oportunidade, onde você está aí na sua casa, sabe? Deus está fazendo um convite para você agora, um convite ao arrependimento. A palavra do Senhor diz que de Deus não se zomba. E quando a gente fica seguindo a Deus e zombando, né? Zombando da palavra, sabe? Seguindo a Deus de longe, como um simpatizante do Evangelho, você está sendo exposto à verdade, querido. A verdade de Cristo está entrando no teu coração, na tua mente. Então Deus não vai te ter por inocente. Você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa tomar uma decisão agora, aonde você estiver. Eu tenho certeza que aí onde você está, o Espírito Santo de Deus já está entrando neste lugar e você já pode sentir a presença dele. Você já pode sentir o seu coração acelerando, a sua pele arrepiando. É ele, é o Espírito Santo que está aí para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele está disposto a te ajudar. Ele está disposto a pegar na tua mão, te levantar do chão e te ajudar a seguir uma vida de santidade. A Bíblia diz que Deus pega o homem do monturo, do lixo. Ele fez isso comigo. Muitas vezes eu estou aqui dentro da igreja, eu olho para a igreja e eu não acredito que eu estou aqui dentro. Eu falo, Deus, o Senhor é muito bom, olha onde eu estava, olha o que eu já cometi contra o Senhor. Olha quanta coisa eu já fiz, quanto eu já envergonhei o Evangelho, o teu nome. E Ele me coloca sentado no meio dos príncipes. Ele quer fazer isso com você, Ele quer te trazer de volta. Hoje o caminho de volta está mais curto para você. Aonde você estiver agora, coloca aí nos comentários, digita que você está se arrependendo agora dos seus pecados. Escreve aí que você está querendo entregar, que você está querendo reconciliar a sua vida. Porque a Bíblia diz que o pecado, ele te afasta de Deus, meu querido. A Bíblia diz que o pecado impede até das suas orações serem ouvidas. Às vezes você está na igreja, na sua cabeça estava tudo certo, mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui, te fez lembrar daquilo que você está fazendo, que não está agradando a Ele. E Ele está querendo restaurar a amizade, a intimidade que Ele teve com você. Então agora nesse momento eu peço que você ore a Deus com a gente. Eu vou pedir para o Cauã ficar esperto que nós vamos orar. Viu, Cauã? O Cauã vai fazer uma oração forte aí, para você que está entregando a sua vida para Jesus, para você que está
se reconciliando com o Espírito Santo, querendo refazer a sua amizade com Ele, sabe? Para você que está tomando uma decisão, Deus, hoje eu vou correr do pecado, a partir de hoje eu vou tomar uma distância segura dele, e eu não vou mais envergonhar o teu nome, eu não vou mais me sujar e me sujeitar à escravidão do diabo. Não, hoje eu vou voltar a ser filho, hoje eu vou voltar a ser servo de Deus. Feche os seus olhos aí agora e cante comigo essa canção. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Diga, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer, não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Se compadece dos filhos, assim tu me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti, distante de ti, Senhor. Senhor Deus e bendito Pai, depois de tudo que nós ouvimos, depois de tudo que falamos, ó Deus, muito obrigado pela ministração do Espírito Santo em nossos corações. Deus, que neste momento o Teu Espírito Santo uma vez mais adentre no coração de cada um, a qual ouve a minha voz neste momento, aonde a minha voz chegue, pelo Teu Espírito Santo começa, ó Pai, a convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Nós sabemos que sem santidade é impossível ver o Senhor. Nós sabemos que sem o Senhor nós não chegamos a lugar nenhum. Deus, aonde tiver uma pessoa de coração aberto, entregando a sua alma a Ti neste momento,
Ó Deus, que o Teu Espírito Santo comece a trabalhar no coração dele, no coração dela. Que seja uma obra de transformação, que seja uma obra de libertação. Que o Senhor faça-o entender, ó Pai, que precisamos do Senhor. Que distante do Senhor não dá para viver, não dá para ser, não dá para chegar a lugar nenhum. Que distante da Tua presença nós não podemos ser nada, porque sem o Senhor nós não podemos chegar a lugar nenhum. Que possamos reconhecer, ó Deus, a Tua dependência. Que possamos reconhecer, Senhor, os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas limitações. E só assim nós clamaremos ao Senhor, nós pediremos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha nos cobrir com o Teu sangue. Que o Teu Espírito Santo venha nos cobrir com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que no dia da tentação, no dia, ó Deus, a qual não venhamos, ó Deus, ter solução para aquela nossa tentação, que possamos lembrar daquilo que nos dá esperança, que possamos lembrar, ó Deus, daquilo que fará com que nós vençamos e vençamos o Teu pecado. Que nós possamos lembrar que o Senhor está conosco em todo momento. Que nós possamos lembrar, ó Deus, que a Tua graça nos abençoa. Que nós possamos lembrar que aonde o pecado abundou, superabundou a Tua graça. Senhor, limpa nossos corações e a nossa mente. Senhor, limpa o nosso falar, limpa o nosso pensar. Ó Deus, purifica nossos ouvidos, purifica a nossa língua. Que venhamos falar, que venhamos professar daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas e na vida, ó Deus, de todos aqueles que se reconhecerem que são dependentes de Ti, Te aceitarem, que aceitarem o Teu perdão. Senhor, essa é a minha oração e a oração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus.